Tá dando para perceber que o bicho tá pegando lá. E que o nível tá alto, né? Tá, da discussão. Hoje tá altíssimo. Altíssimo. Tá lá embaixo mesmo, né? O João tá com a gente? O João Pedro Melo tá com a gente, sim. Ô João, vem cá, diretamente de Brasília, é claro. O clima tá bem quente, hein? Qual a avaliação que você faz? Um resumo meio do que foi dito até agora, né? Pra gente entender melhor essa parada aí, essa história, principalmente para quem não está acompanhando esse depoimento desde o início. Boa tarde, João. Oi, Joel, boa tarde a você, a Ana e também a todos que nos acompanham. Olha só, a gente está de olho nesse depoimento desde o início, começou ali pouquíssimo depois das 9 horas da manhã e começou com a leitura, vamos dizer assim, de um texto extenso do ex-ministro Eduardo Pazuello, citando posições, questões a respeito de vacinação, cloroquina, falou sobre tudo nesse texto inicial. Levou aí mais ou menos 1 hora lendo esse texto. Logo depois começou a responder as perguntas do relator, lembrando que ele tinha o direito de ficar em silêncio, o direito garantido pelo Supremo Tribunal Federal, mas não tem utilizado dessa prerrogativa. Logo nas primeiras frases que falou, Pazuello afirmou que as posições dele como ministro nunca foram questionadas ou contrapostas pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele pontuou que o presidente da República sempre deixou claro que ações de saúde eram de competência de Pazuello. O ex-ministro disse que nenhuma vez foi chamado para ser orientado por Bolsonaro, de forma diferente por aconselhamentos externos, e que nunca recebeu ordem para fazer nada diferente do que estava fazendo. Ele também afirmou que quando a Pfizer fez a proposta inicial no ano passado, 5 cláusulas foram consideradas assustadoras. Essas cláusulas foram apresentadas pelo laboratório, então. Ele disse que era uma vacina 3 vezes mais cara, com quantitativos inferiores a uma encomendada da vacina de Oxford, que estava sendo negociada na época, além de possuir questões logísticas complicadas para o Brasil. Ele disse que sempre respondeu às propostas da Pfizer, ao contrário do que foi colocado pelo ex-secretário de Comunicação Fábio Van Garten e também do executivo da empresa, o Carlos Murilo. Questionado se a Pfizer mentiu, ele afirmou que tudo era uma negociação, e aí tudo virou um bate-boca entre os senadores. Vou responder novamente. As respostas foram respondidas inúmeras vezes na negociação. Nós nunca fechamos a porta. Queremos comprar a Pfizer o tempo todo. O senhor me desculpe, eu acho que o senhor está conduzindo a conversa. Não faça isso. Não faça isso. Olha, seu depoimento aqui é um depoimento esclarecedor. Você pode questionar o relator, mas a pessoa que está sendo ouvida aqui não tem senhor presidente, esse direito. Então deixa ele os só senadores responde as questionar o perguntas relator. aqui. Ele tenta conduzir sim o Não interessa, então você fale. Fale você. Eu estou falando. Fale agora. Estou falando, o relator tenta induzir o Pazuello não tem esse direito aqui de fazer isso. Pois é, e aí depois desse primeiro bate-boca, a situação ficou quente desde então. A gente tem sempre algum motivo que leva à elevação de voz dos senadores, a uma espécie também de nova confusão. Agora há pouco, a principal confusão girou em torno da questão da Venezuela ter liberado alguns cilindros de oxigênio para a região amazônica, naquela época em que faltou oxigênio principalmente em Manaus e também outras cidades. Durante essa questão, o ministro falou que não fez qualquer tipo de agradecimento e citou inclusive um posicionamento dado pelo presidente Jair Bolsonaro, de que esse oxigênio tinha sido liberado especificamente pela empresa White Martins e não pela Venezuela. E isso, claro, irritou os senadores, principalmente do Amazonas. Agora há pouco, inclusive, o senador Eduardo Braga disse que o carregamento dispensado ou liberado pelo Ministério da Saúde só chegou 5 dias depois que a cidade já estava enfrentando problema de falta de oxigênio e que muitos artistas foram responsáveis por ajudar essa questão da distribuição de oxigênio lá na região. Depois disso, o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, cogitou inclusive a respeito de vacinas, trazer o Carlos Murilo, executivo da Pfizer, para conversar de frente com Eduardo Pazuello, para fazer uma espécie de acariação, saber quem de fato estava dizendo a verdade a respeito dessas vacinas. Inclusive, eu peço aos seus assessores que estão aqui, para que a gente possa ter acesso o mais rápido possível dos documentos que Vossa Excelência encaminhou à Pfizer, porque senão nós vamos ter que chamar Vossa Excelência e o presidente da Pfizer aqui para fazer uma cariação. Eu vou encaminhar os documentos por favor, porque ele fez uma cronologia, o presidente da Pfizer, e em momento algum, ele usava o computador, inclusive, e pedia informações de 2 moças que estiveram numa reunião com o Fábio Van Garten, falou aqui que esteve no Ministério conversando com o coronel, não me lembro o nome do coronel, Elcio, que o senhor entrou à sala, cumprimentou e saiu.
tá certo? Você não participou da reunião. Não. Conforme Vossa Excelência disse, olha, eu como ministro, eu não tenho que discutir com a empresa, tem lá um... Então, nós estamos conduzindo bem. Pois é, durante essa fala, inclusive, o ministro, ou ex-ministro Eduardo Pazuello, disse que não participava dessas reuniões, esses encontros com laboratórios, porque ele, como parte final do processo, só deveria autorizar ou não a compra. Pazuello disse ainda que o empresário Carlos Wieser propôs um aconselhamento ao ministério, mas que ele, Pazuello, não aceitou. O ministro, o ex-ministro, destacou ainda que o Brasil usa cloroquina há décadas e que ao longo da pandemia médicos começaram a ver que o medicamento estava sendo usado em vários países, como por exemplo em Cuba. O Brasil usa cloroquina há 70 anos. A cloroquina é um antiviral e um anti-inflamatório conhecido pelo Brasil. Ele é antiviral e anti-inflamatório. Ele tem ações antivirais e anti-inflamatórias. Pelo menos é o que me é trazido. Eu não sou médico. Em 2016, na crise do Zika vírus, ela foi utilizada e foi colocada como protocolo pelo Ministério da Saúde. Cloroquina em altas doses, isso para grávidas. Na crise da chikungunya, em 2017, o Ministério da Saúde criou protocolos para uso da cloroquina. Eu tenho todos eles. Cuba, que é mundialmente conhecida pela medicina avançada, Cuba tem um protocolo enorme de uso de cloroquina. Para a Covid, esse senhor, eu tenho inclusive ele todo impresso aqui. Para o senhor, acreditem, Cuba tem um grande protocolo para uso de cloroquina para a Covid. Pois é, Joel e Ana, o grande lance é que depois o ex-ministro foi questionado se isso justificaria a produção de algumas toneladas de cloroquina aqui no Brasil, mesmo sabendo que esse medicamento ainda não tinha uma eficácia comprovada à época pela Organização Mundial de Saúde e também pelos médicos. E aí ele não soube justificar esse ponto, acabou saindo pela tangente falando de outros assuntos, o que também tem irritado bastante os senadores. Agora, o relator Renan Calheiros ficou irritado, disse que Pazuello não tem respondido as perguntas com objetividade, e isso levou o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, a destacar o seguinte, que mesmo que a sessão seja suspensa pela ordem do dia do Senado Federal, ela será retomada após o encerramento da sessão do plenário, e aí a tendência é de que eles fiquem aqui até 10, 11, meia-noite ou 2 horas da manhã para terminarem de ouvir de uma vez por todas o ex-ministro Eduardo Pazuello. Entrega a pizza aí, João, porque você vai ficar também, né? Estaremos por aqui, né? A verdade é que ainda bem que entregam, viu? Ainda bem. O detalhe é que qualquer testemunha numa condição como essa aí tem que ter meio sangue de barata, viu? Porque alguns senadores são folgados pra caramba. Eu fico arrepiado só de ouvir esses caras fazerem essas perguntas todas. Mas, de uma certa maneira, isso é uma estratégia para ver se conseguem tirar... desestabilizar. Porque eu vou te falar, assim... Deve dar vontade, eu me colocando na posição de uma dessas testemunhas aí, deve dar vontade de você pular daquele balcãozinho ali e esganar um desses caras. Porque eles são folgados mesmo. Os caras sobem o tom, acabam entrando em campos aí que não deveriam entrar, mas é o que você está falando, é uma estratégia, né? Estratégia para desestabilizar o sujeito para fazer com que ele fale algumas coisas. Não é fácil, não. E até agora não deu certo, porque embora ele esteja escorregando em algumas respostas, já tenha rolado o bate-boca é com outros. Ele mesmo está no controle da situação, né, o Pazuello? Responde o que é perguntado, se não tem o que responder, fala, eu já falei, eu já respondi, e tá ali, pleno no papel dele. Tá até frio, né, dentro do contexto. É um militar, né? Muito bem treinado para isso, inclusive. Exatamente. Treinado para aguentar pressão, né? É isso. Exatamente. Ô, João, muito obrigado, viu? Um Valeu, abraço para João. você. Boa sorte. Qualquer novidade, se alguém jogar um tubo daquele de álcool em gel no outro, ou um vaso, ou der uma canetada no outro, você dá um toque na gente, tá bom? Queremos as imagens. Isso Pode é bom. deixar, queridos. Pode deixar que eu aviso sim. Um grande abraço, bom trabalho a todos. Um abraço, meu irmãozinho. Bom trabalho aí.